Morre o Papa Francisco e o próximo Papa será o Anticristo? Antes de mais nada, deixar aqui os meus sentimentos a todos os católicos apostólicos romanos que ora sofrem a partida de mais um Papa. Desta feita, o Papa Francisco é um Papa que se tornou popular por ideias progressistas, ideias inovadoras dentro da Igreja Católica. Mas, queridos, muitos são os que se aproveitam de situações como estas para criarem sensacionalismos, emocionalismos e tentar levar os incautos a conclusões escatológicas precipitadas. Por outro lado, muitos ateus também se utilizam daqueles cristãos que desconhecem a escatologia para tentar diminuir a Igreja de Deus e diminuir a Bíblia Sagrada, mostrando que é tudo mentira o que se prega dentro do contexto escatológico relacionado à besta e ao falso profeta, o anticristo. Tá certo? Tá certo. Nesse vídeo tentaremos responder estas questões. E já peço a você que deixe o seu like, compartilhe, comente. É importante o seu like, é importante o seu comentário para que nós continuemos a preparar conteúdos edificantes para a sua vida. Pois bem, queridos, morre o primeiro Papa, ou melhor, morre o Papa Francisco. Desculpe-me, que primeiro Papa? O primeiro Papa foi lá no quinto século. Morre o Papa Francisco. Mas se tem uma fantasia escatológica, essa fantasia escatológica, quero deixar muito bem claro aqui, é uma fantasia escatológica defendida por uma seita cristã chamada Adventista do Sétimo Dia. Inclusive o Rodrigo Silva chega a dizer que o anticristo se assentará numa cadeira papal. Isto com base nos ensinos da senhora Ellen White, que diz que o anticristo é o Papa. O anticristo é o Papa. Mas vamos primeiro quebrar este mito. Não tem como o anticristo ser o Papa. O texto mais revelador acerca da pessoa do anticristo ou do falso profeta, mais revelador em seu aspecto temporal. É o texto de Apocalipse 17. Você tem Apocalipse 13, você tem Apocalipse 16, você tem 2 de Paulo aos Tessalonicenses capítulo 2, mas Apocalipse 17 traz luz em relação à manifestação do anticristo. Tá? Só que no texto de Apocalipse 17 fica bem claro que o anticristo não será um papa. Quero deixar isso aqui já muito bem claro. Não será um papa. Não será um papa. O anticristo não será um papa. Em Apocalipse 17, João tem uma visão e na mesma ele vê a condenação da grande prostituta, ou grande meretriz, que se assenta sobre muitas águas. Essa meretriz, ela possui 7 cabeças e 10 chifres. 7 cabeças e 10 chifres. No entanto, as 7 cabeças, ou das cabeças, que são sistemas de governos, surge o anticristo, ou surgirá o anticristo. Mas esse anticristo não pertence às 7 cabeças. Pertence à mulher, mas não às 7 cabeças. Olha o versículo 8. A besta, Apocalipse 17, 8, a besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, irá à perdição, e os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e já não é, ainda, mas que virá. Olha o versículo 11. A besta que era e já não é ela também o 8º rei, e procede dos 7, e vai à perdição. Então, os 7 sistemas de governo, representados pelas 7 cabeças, o 8º governo, que procede das 7 cabeças, é a besta que era e que já não é, será o anticristo. O anticristo será o quê? O 8º rei. Ok. Então, como identificar isso? Olha só como vai ficar fácil. Eu vou tentar facilitar para você aqui. Versículo 9, Apocalipse 17, 9. Vai explicar sobre as 7 cabeças e os 10 chifres.
Aqui há sentido, quem tem sabedoria, as 7 cabeças são 7 montes. Avantino, Esquilino, Quirineu, Vinimal, Capitolino, Célio, as 7 colinas romanas. São 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada. 7 montes sobre os quais a mulher está assentada. Vamos descobrir quem é a mulher? Versículo 18. A mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Verbo reinar no tempo presente de João. A grande cidade que reina sobre o rei da terra. Os reis da terra. Qual a grande cidade que reinava sobre os reis da terra? Roma. No tempo de João, Roma. Roma está edificada sobre as 7 colinas romanas, que você tem aí no versículo 9. As 7 cabeças representadas na visão de João estão representando os 7 montes ou as 7 colinas em que a mulher já sabemos que é a cidade, verso 18, em que a mulher está sentada, Roma está sentada, ok? Ok. Então já identificamos Roma, geograficamente. Agora vamos identificar os governos. Vamos identificar os governos. São também, versículo 10, são também 7 reis. 5 já caíram e 1 existe. Ou seja, havia 1 nos tempos de João e 5 já haviam caído. O que acontece? Alguns escatologistas pegam como se fosse os 6 impérios mundiais. Egito, Síria, Babilônia, Medopérsia, ou melhor, Egito, Assíria, Babilônia, Medopérsia, isso. Grécia, são os 5 que caíram, e Roma o 6º. E o 7º será o do anticristo. Mas é impossível essa interpretação estar correta. Por que é impossível? Veja bem, se as 7 colinas são 7 montes sobre os quais a mulher está assentada, e a mulher é a grande cidade, então a mulher é Roma. Então se a mulher é Roma, não tem como ser. Essas 7 cabeças que representam a mulher e que a mulher é Roma, não tem como ser Império Egípcio, Império Assírio, Império Babilônico, Império Medopérsia, não tem como, Império Grego. Não tem como, gente, pelo amor de Deus. É ferir o texto, não tem como. Ok? Não tem como ser. Beleza, beleza. Então são 7 reis. 5 já caíram e 1 existe, o 6º existe. 7 reis que reinaram onde? Sobre a mulher. Qual mulher? A cidade das 7 colinas, sobre Roma. Entende que não tem como ser Egito? Há a possibilidade de ser 6 dinastias romanas que 5 já haviam caído? Realeza, triunvirato, consulado, militarismo, decemvirato, consulado, militarismo, realeza e república. Aqui você tem algo mais plausível. Embora esses sistemas de governos eles se repitam, mas à época de João já haviam passado 5 tipos de governo representados muito bem pela ordem cronológica de João. Realeza, decemvirato, triunvirato, militarismo, consulado, e 1 existe, o 6º, o império. Esses reinos, eles têm que estarem ligados a Roma. Não tem como ser Egito, Medopérsia, Grécia, Babilônia. Esquece. Senhores escatologistas, perdoe-me, mas o texto expulsa essa interpretação de vocês. Desculpe-me, o texto expulsa isso. E aqui nós temos grandes nomes da escatologia que, infelizmente, o texto não apoia. Um existe, que é o Roma Imperial, na época de João. O outro ainda não é vindo, o outro sistema de governo romano ainda não é vindo. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Aqui, cabe o casamento da igreja com o Estado, em que a igreja passou a mandar no Estado, aí cabe o Império Papal. Mas o Império Papal cabe como? Como o 7º rei. 5 já caíram, 1 existe, o imperial, o outro ainda não é vindo, quando vier convém que dure um pouco de tempo, que é o 7º, que aí seria a Roma Papal, com todo o poder papal. Mas essa Roma Papal, ela teve o seu poder romano, tanto imperial quanto papal, quebrados primeiro em 1453, quando Mohammed, do Império Otomano, invadiu Roma, invadiu, na verdade, Constantinopla, né? Que era o Império Oriental. Quando foi dividido, o Império foi dividido no 5º século, e
Primeiro foi destruído o Império Romano Ocidental, mas prevaleceu o Império Romano Oriental, que foi destruído em 1453 por Mohammed II do islamismo otomano, tá? O islamismo otomano. Perfeito, perfeito. E em 1809, Napoleão Bonaparte levou cativo o Papa Pio VII, alguns confundem com Pio VI, para a França. Levou cativo para a França, depois ele foi exilado para Elba e, por fim, no convento de Santa Helena. Tudo bem, tudo bem. Então, nós vemos aí que se o papado entra na ordem dos reis representados pelas 7 cabeças de Apocalipse 17, o papado é o 7º rei. E o anticristo será o 8º. Será o 8º. Agora observe um detalhe, é que procede dos 7, isto é, procede de Roma, terá influência romana? Terá. No entanto, todavia, contudo, porém, olha o que dizem os versículos 16 a seguir do capítulo 17, da queda da grande meretriz, do julgamento da grande meretriz. Observe, o 8º rei será o anticristo, que não será o papado, que seria o 7º, procede dos 7, procede de Roma, mas ele se revoltará contra o poder estatal e religioso romano. Ou seja, será alguém ligado ao Império Romano, mas que se voltará contra a própria Roma. Contra a própria Roma. Você quer uma prova disso? Quer. Então, versículo 16. E os 10 chifres, agora vamos falar dos 10 chifres que representam as nações que a mulher está assentada. Olha só, os 10 chifres, ou as 10 nações, os 10 poderes mundiais do período do anticristo, olha só. E os 10 chifres que vistes na besta são os que odiarão a prostituta. Qual a prostituta? A mulher que está edificada sobre os 7 montes. Odiarão Roma. Que odiarão a prostituta e a colocarão desolada e nua. E comerão a sua carne e queimarão no fogo. No fogo. Então, o 8º rei que procederá de Roma se levantará contra a própria Roma, contra o próprio poder religioso, sistema religioso romano católico. Por quê? Porque Tessalonicenses 2,4 diz que ele se levanta, o anticristo, contra tudo que se chama Deus ou se adora, ou é objeto de culto. Então, as 10 nações e este 8º rei que sairá de Roma se levantará contra a própria religião romana, contra as muitas divindades romanas. Enquanto houver objetos de cultos pagãos, o anticristo, que será adorado como Deus, não poderá ser erguido, não poderá ser levantado. Então as 10 nações, os 10 chifres que vistes na besta, odiarão a prostituta, Roma, a colocarão desolada e nua e comerão a sua carne e a queimarão no fogo, porque Deus tem posto em seus corações que cumpram o seu intento. E façam o quê? Olha o que as 10 nações vão fazer depois que destruiu o poder romano, o poder governamental, estatal e religioso? Olha só. E tenha uma mesma ideia, e que o seu reino dê a besta até que se cumpram as palavras de Deus. Então veja bem, as 10 nações pegarão esse 8º rei que se levantará de Roma, se aliarão a esse 8º rei que se levantará de Roma e se revoltarão contra o sistema religioso e político romano e darão o poder a este rei como poder único absoluto. Aí sim pode-se entrar o 666, que só se saberá quem é depois que ele estiver revelado. É impossível buscar saber quem é esse 666 agora. Isso é simplesmente impossível. Então está claro que o anticristo não será um papa. O anticristo, conforme o próprio texto, gente, é só ler o texto, de fato, de verdade, se levantará contra o próprio poder da prostituta, que no caso, o sistema religioso romano. Se levantará contra e terá um poder único, absoluto, uma única divindade, sem objetos de culto, sem mariolatria, sem dia santo, sem nada. Tá bom? Então, a morte do Papa e o conclave para o novo papado, você tem 20 anos para isso, não importa, não significará que o Papa será o anticristo, tá bom? Aí estão levantando uma questão, não, mas e o Papa Negro? Há uma cogitação de se levantar o Papa Negro. E qual o problema? Qual o problema de um Papa Negro? O anticristo, que não será o Papa, ele
independe de cor, de raça. Eu acho que é preconceito que se usam. Um papa negro ou branco não altera o poder papal, porque o poder e a capacidade de um homem não está na sua cor de pele, mas na sua capacidade cognitiva, na sua capacidade pedagógica e, no caso, administrativa. Então, fica claro aí, indubitavelmente, que o Papa não será o anticristo. E nós estaremos lançando os nossos cursos sobre escatologias comparadas, quando estiver tudo redondinho, tudo prontinho, até o dia 10 de maio estará tudo redondo. Escatologias comparadas, manuscritologia do Novo Testamento, grego bíblico, língua portuguesa também, tá? Então que Deus os abençoe, deixe o seu like, compartilhe, e aí está. Vamos parar de sensacionalismo bobo e parar de dar espólio a ateus, de dar argumentos, né? Melhor falando, a ateus, para tentarem descredibilizar a Bíblia por causa de interpretações erradas de heresias como adventistas do sétimo dia. Que Deus os abençoe.